eu tinha essa consciência. No final, eu sempre tive o protagonismo de entender que, independente para quem eu estava trabalhando, no final, ou na origem disso tudo, eu estava trabalhando para mim mesmo. Olá, que legal, estou aqui gravando mais um podcast dela, inclusive um podcast que foi, digamos assim, de oportunidade. Exatamente. Um podcast que trouxe para a gente uma oportunidade muito excelente. Então, para quem nos assiste, aí associados, quem nos segue, como sempre, meu nome é Wagner, estamos aqui e estou com um convidado muito especial, um convidado que é paulista, Felipe Cassola, né? Cassola. Isso aí. Ele é empresário, ele está aqui no ambiente empresarial do Espírito Santo. Possível, quase certo, nosso associado também de CDL Vitória. Ele tem uma vasta experiência no setor empresarial e também é um digital influencer e está ali, digamos assim, um curador do canal, além do seu CNPJ. Muito obrigado por estar aqui na CDL e aceitar nosso convite, viu? Obrigado, meu cara. Obrigado. Eu fico... E é muito bom a gente já, como que você participe, é o curador efetivamente ali além do CNPJ. Já peço para quem aí que nos segue, quem nos assiste, que também siga lá, que tem dicas legais. É uma linguagem muito leve, uma linguagem legal. Inclusive eu tive lá, eu vi uma postagem sua. Sim. E aí eu já estou convidando para fazer logo uma introdução do jogo do Mario. Sabe? Sim. O empresário correndo aquelas bombas e tal, aquela coisa toda. Eu falei, nossa, como eu me identifiquei. É aquilo mesmo, né? É aquilo mesmo. Mas antes de a gente começar a conversar, eu queria que você pudesse falar um pouquinho da sua história, se apresentar um pouco para quem nos assiste. Felipe. Obrigado. Wagner, antes de tudo, eu queria agradecer a CDL, agradecer você, o Arthur, pelo convite. Baita prazer estar aqui, como você falou, uma oportunidade, porque eu estou aqui a trabalho, e aí, por acaso, postei lá que eu estava chegando em Vitória, o Arthur já me mandou uma mensagem e estou aqui. Então, eu estou muito feliz. Sempre bater um papo com o empreendedor, para mim, é uma prioridade. Cara, minha história, eu acho que eu nasci empreendedor. Desde moleque, desde criança, eu tinha uma demanda de ganhar dinheiro, não sei, eu sempre tive vontade de ser rico. Uma demanda gigantesca. A todo momento eu pensava, quando criança ainda, em prosperar na vida e tudo mais. Mas vim de uma família simples, né? Nunca faltou nada, mas era simples. E aí eu pensava, cara, como que eu posso me alavancar na carreira? Como que eu posso chegar onde eu quero chegar? Sempre tive vontade de empreender. Quando eu era menino, eu queria ter um Burger King, um McDonald's, e era o sonho da criança. Só que, como faltava grana, eu falei, eu preciso achar uma profissão que me alavanque, me capitalize para eu começar a empreender. Eu estudei comércio exterior, entrei na carreira, rapidamente já migrei da operação para vendas, para a parte comercial, e me desenvolvi muito como vendedor, porque sempre com essa ambição gigantesca, fui atrás de clientes. Então eu com 20, 21 anos estava ganhando, isso há 12 anos, 10 anos atrás, estava ganhando 15 mil na CLT, na carteira de trabalho. E cara, empreendendo, né? Eu estava empreendendo, real. Eu chegava muito cedo, eu abria o escritório e provavelmente, na grande maioria das noites, eu encerrava o escritório. Era menino, né? Então, pensa, tava com sangue no olho. E como eu tinha renda variável e eu tava, além de tudo, aprendendo muito, porque, pensa, eu tava não só ajustando todas as minhas vendas para a operação funcionar, então eu tava aprendendo a ser líder, eu tava aprendendo a gerir processos, eu estava aprendendo a me comunicar com gente, eu estava aprendendo a prospectar, estava aprendendo inúmeras coisas. Então, aquilo para mim sempre foi, como eu tinha vontade de empreender, sempre foi uma espécie de uma faculdade. Eu via aquilo como uma preparação. Eu tinha essa consciência. No final, eu sempre tive o protagonismo de entender que, independente para quem eu estava trabalhando, no final, ou na origem disso tudo, eu estava trabalhando para mim mesmo. Porque eu estava me desenvolvendo e crescendo com aquilo. E dava o sangue, cara, dava o sangue, tanto é que fui um dos melhores. Quando eu quis ir para vendas oficialmente, que lá o pessoal chamava como consultor, eu era muito novo, eu tinha 21 anos, então eu tinha cara de menino, eu tinha espinhas no rosto, por mais que eu tinha voz grossa, então no telefone passava desapercebido, mas quando eu chegava pessoalmente a pessoa muitas vezes tinha um preconceito com a minha idade, porque eu estava falando de valores muito altos de logística internacional. E
Até o meu diretor na época teve dificuldade e disse, ó, você eu vou te colocar porque você tá enchendo o saco, porque eu era ousado, eu era chato, eu questionava a diretoria, eu sempre fui meio desbocado, assim, nesse sentido. E ele falou, eu vou te colocar, só que você vai sofrer dificuldade, você vai ter um preconceito gigantesco e depois você vem falar comigo. E aí, um cara que me acompanhou muito, inclusive sou muito, muito grato a ele, que foi o Helder Apolinário, senhor Helder Apolinário. Primeira vez que eu falo dele assim publicamente. E cara, eu enfrentei de fato esse preconceito, as pessoas tinham preconceito, aí eu falei, então eu vou ter que trabalhar mais do que o normal para conseguir superar esse preconceito da minha juventude. E em 10 meses eu fui considerado o melhor vendedor do Brasil e com um ano e pouco eu já estava como um dos melhores da América Latina. Migrei de empresa, saí de uma, fui para outra, e nessa outra cheguei a estar entre os 25 melhores vendedores do mundo. Era uma empresa com... Estamos diante de um vendedor de alta performance. E, cara, o que era? Eu via outros vendedores, meus concorrentes, né? Não eram concorrentes, todos jogávamos no mesmo time, mas eu via outros vendedores, primeiro fazendo o teu horário, tinham flexibilidade de horário, então faziam o teu horário, chegavam mais tarde, chegavam já pensando em almoçar, qual restaurante ia, porque a gente estava no centro de São Paulo, Vila Olímpia, ótimos restaurantes. Então, cara, tinha um jeito bom vivant de levar a venda que eu não compactuava, não vivia aquilo. Eu era operação, eu me considerava o peão lá da empresa. Então eu chegava de manhã, chegava às 6, 7 horas da manhã na empresa, abria o escritório, respondia a todos os meus e-mails, eu trabalhava com fuso horário, então eu já estava eliminando toda a minha pendência operacional. Quando os vendedores chegavam para começar a trabalhar, eu já estava com os meus e-mails gerados. E aí, enquanto eles iam ver e-mail, bater papo, trocar ideia, eu descia para a sala de reunião e fazia prospecção. E aí, na hora do almoço, eu saía, fazia um almoço rápido, porque eu não podia perder tempo, 2 horas de almoço era inconcebível. Muitas vezes comia marmita para 40 minutos eu ganhar tempo para fazer as visitas à tarde. Então, cara, eu otimizava meu tempo e às vezes eu saía de uma visita às 4, 5 horas da tarde, não passava pela minha cabeça ir para casa, como muitos vendedores já engatavam a sua volta para casa. Eu voltava para a empresa, dava uma olhada nos e-mails, dava uma zerada em algumas coisas, fazia algumas propostas que eu tinha levantado no meio do dia. Então, me faltava muita competência. Eu via outros vendedores altamente eficientes na sua venda, falavam com uma destreza maravilhosa, e eu era muito inocente. Hoje eu vejo alguns e-mails que eu mandava na época, e eu falava, cara, como que eu conseguia vender? Né? Olhando para trás, assim, a ingenuidade de algumas coisas. Mas eu tinha muita vontade, cara. Então eu trabalhava, comparando com os outros vendedores, às vezes 3 vezes mais. Então é aquele negócio, a vontade, a força de vontade, o trabalho supera o talento, quando o talento não tem a dedicação necessária. E foi o que aconteceu. Eu fui por vontade. E aí, cara, assim que eu comecei a ganhar muito bem, eu juntei um dinheiro muito rápido, e quando eu tinha meus primeiros 100 mil reais, e hoje, infelizmente, eu já caí na realidade que 100 mil reais no mundo empresarial não é nada, mas eu tinha e achava isso uma fortuna. Eu falei, vou dar o passo do empreendedorismo. Ganhando esse valor, eu pedi a conta, conversei com os meus pais, morava ainda com os meus pais, eu tinha 22 anos, larguei tudo, tinha uma carreira super promissora, estava com um curso pago pela empresa para eu fazer em Dubai, Miami, umas coisas malucas assim. Larguei tudo e fui empreender. Eu sabia que eu queria empreender, não sabia com o quê. Eu sou um empreendedor que eu me apaixono pelo empreendedorismo, não pelo negócio em si. O pessoal chama de serial, né? Empreendedor serial, empreende vários negócios. Tem empreendedor que ama papelão e aí ele vai lá por amar papelão, empreende com papelão. Tem empreendedor que ama engenharia empreender, e por isso abre um escritório de engenharia. Eu amo empreender. Então, se você falar que copo de vidro está valendo muito a pena e é um bom negócio, eu já vou começar a olhar para isso e querer abrir um negócio nesse sentido. E aí comecei a empreender, não sabia o quê, quase abri uma empresa de papel toalha, porque o secador de mão daqueles de banheiro todo mundo odeia, e eles estão tomando os espaços do papel, e o papel dá para ser ecológico. Quando você escova o dente, você não consegue secar a boca naquele secador. E aí praticamente estava quase entrando nisso, comprando praticamente todo o dinheiro que eu tinha em maquinário. Eu mesmo ia produzir de dia, produzir à noite, vender de dia. Com certeza ia ser uma ideia que eu ia quebrar rapidamente. Mas aí acabei conversando com alguns amigos, e um primo meu tinha uma empresa de vidro e me convidou porque ele estava crescendo e precisava de ajuda. E aí foi quando eu embarquei no vidro. Estou na construção civil até hoje, já pivotamos o negócio. Hoje a gente não trabalha só no modelo que a gente trabalhava, que era painéis e lousas. Tem ainda essa empresa, que é a Multipainel, mas a gente pivotou e hoje trabalha com construção civil, fachadas prediais e tudo mais. Só que nesse meio tempo,
eu passei por uma síndrome muito engraçada, que eu inventei o nome dessa síndrome, chama Síndrome do Shark Tank. Porque o que aconteceu? Eu comecei a ver que o mercado do vidro não seria investido pela Camila Farani no Shark Tank. Porque não é escalável, não é tech. E aí eu falava, cara, como que eu vou ficar rico dessa forma? Como que eu vou conseguir mudar de vida? Como que eu vou conseguir causar um impacto no mundo vendendo uma coisa tão tradicional? E aí eu tive essa síndrome e comecei com o dinheiro que a empresa me gerava, a ir atrás de empresas tech escaláveis. Comecei a me aprofundar mais no universo das startups, enfim. E o universo da startup, ele agora está passando por uma crise muito grande, né, de demissões em massa e tudo mais, porque tinha muito dinheiro sendo injetado, algumas pessoas consideram que não, eu considero que tinha uma bolha assim envolvida de muito dinheiro em ideias e tal. E o mercado agora em recessão, automaticamente tudo se ajeita. A mão invisível do mercado faz sempre o seu papel. E a gente se enveredou nessa parte de startup, comecei a entrar em empresas mais tecnológicas e tudo mais. Só que chegou um momento, cara, isso no alto dos meus 24 anos. Então eu era um menino ainda. Comecei a abrir várias empresas com vários sócios e errei pra caramba, porque eu descobri que uma boa ideia não é o suficiente. Na verdade, uma boa ideia não é nada se você não tem uma boa execução. E aí tinha sócios que eram bons tecnicamente, mas faltava o apelo empresarial, empreendedor, a dinâmica. As empresas começaram a dar certo, mas todas dando certo ao mesmo tempo também, e você não tem braço, e muitas vezes não está capitalizado. Você começa a perder oportunidade de todos os lados. E aí surgiu uma grande oportunidade na nossa vida, para resumir, que foi o WSOP, um evento de poker, um evento que acontece em Las Vegas, World Series of Poker, a Copa do Mundo do Poker em Las Vegas. E a gente, através de um contato de um sócio que a gente representava o Instituto Neymar Júnior, ganhamos muitas oportunidades por causa do Paulinho, que fez esse papel, que era nosso sócio na agência. Acabamos conhecendo uma pessoa envolvida no poker que conhecia o diretor do Caesars Palace lá em Vegas, que é o dono do WSOP. A gente foi meio que vibrando esse meio caminho assim para que a areia se acomodasse e deu certo, cara. A gente conseguiu um contrato de trazer o WSOP para o Brasil. E aí, primeira vez que ele sairia de Vegas para América Latina. E, cara, saiu na mídia isso aí, teve um furo de notícia, foi um alvoroço aqui no Brasil sobre isso, só que faltava ainda capital, é um evento milionário para trazer, a gente não tinha esse capital, fomos atrás de investidor, rapidamente conseguimos, e nós trouxemos esse evento, que foi considerado um dos grandes eventos do mundo de poker fora de Vegas, assim, um dos maiores que aconteceram. Até que, depois que a gente organizou esse evento, que foi um sucesso, muito dinheiro envolvido, era inscrições do torneio todas em dinheiro, porque na época era proibido no Brasil você cobrar um ágio em cima de maquininha, então não poderia ser 10 mil em inscrição, ou 12 mil no dinheiro, ou 12 mil no cartão. Era proibido você repassar a taxa. E o próprio jogador ele não gosta que você tenha muita taxa, porque automaticamente você tira dinheiro do prêmio. Então a gente fez tudo no dinheiro vivo, com sangria de dinheiro em carro forte. Foi uma experiência, cara, sensacional. Eu estava no meio de empresários gigantes, caras que trazem YouTube pro Brasil, Justin Bieber, do evento. E, quantos anos? Cara, eu tava com 25 anos, cara. Doido, né? Só faz essa parte, mas vamos lá. Tá com 25 anos e vivendo isso. Eu era uma sardinha dentro daqueles tubarões de sócios. A gente estava em 6, 7 sócios, tudo gente muito gabaritada. As reuniões que a gente fazia de sociedade, cara, era uma escola. Era um ano de faculdade em 2 horas de reunião. Assim. Era impressionante como eles negociavam, como eles ditavam as regras jurídicas, como eles negociavam com o pessoal do Caesars Palace. Presenciar uma negociação nos Estados Unidos de que, muda aqui uma cláusula. Ele riscava a cláusula na caneta, fazia uma assinatura do lado e no final assinava o contrato. Eu falava, cara, que maluquice é essa? Perguntava pro sócio, né? Ele falou, não, é assim mesmo aqui. Essa informalidade do americano, essa praticidade do americano, cara, me deu uma aula de como o mundo funciona para sair da bolha. E depois o evento deu tão certo, foi um sucesso absoluto, uma mídia espontânea muito grande, foi televisionado pela ESPN, cara, foi sensacional. Só que quando eu voltei para casa, depois que o evento finalizou, e eu fiquei imerso praticamente 2 meses
100% nesse evento, eu tinha várias empresas lá, funcionando através dos meus funcionários e dos meus sócios. E aí, quando eu olho para dentro e volto para casa com status empreendedor lá em cima, com minhas fotos nos portais e eu do lado dos grandes, do lado de famosos, o meu status empreendedor estava lá no céu. Meu ego estava lá em cima, tudo. Quando eu olho para dentro da empresa, eu vejo empresas com problemas de gestão, com problemas financeiros. Eu achei que eu tinha sido roubado em uma das empresas porque a gestão estava com a parte administrativa e eu fazia aprovações via WhatsApp e tudo mais, mas, cara, o olhar do dono é importante muitas vezes. Quando a operação ainda não está 100% estruturada, para você dar esse passo e ir para outro lugar, de sair da operação 100%, você acaba criando um lugar, uma coisa perigosa de perder de fato o controle. Perdi o controle dos negócios e aí eu percebi que eu estava na síndrome de Shark Tank, não dava para abraçar o mundo. Todos os negócios, olhando individualmente, eram bons negócios que estavam dando certo, mas precisava do meu foco. E não dava para abraçar tudo junto. E aí acabei vendendo o WSOP logo depois. Ele existe até hoje, acontece no Brasil, e ele está sendo feito agora em outros satélites na América Latina toda, porque eles abraçaram inclusive a América do Sul. Mas enfim, eu comecei a sair dos negócios e voltei para a empresa de vidro. Saí inclusive da Vila Mariana, que era um bairro que não era muito industrial lá em São Paulo, fui para um bairro mais industrial, montei uma fábrica, e por incrível que pareça, por mais que tudo isso eu faria de novo pelo aprendizado, eu não ganhei muito dinheiro nesse período, porque foi muito correr na esteira. Você se desgasta, mas não sai do lugar. E quando eu foquei minhas energias, aí sim as coisas começaram a deslanchar. Olha só, eu estou atentamente escutando isso aqui, parece que eu estou escutando a história, lendo um livro, sabe, daqueles empreendedores sim. Quase 50 anos de situações. Eu estou impressionado com o curto tempo. Exato. E nós estamos falando de um profissional ali de 20 que passa por um vendedor, se encontra dentro da profissão de um vendedor de alta performance, pivota, fala assim, eu tô saindo daqui, tô fazer, bora. Se aventura em várias questões, tem sucesso em muitas delas e mais uma vez pivota para dentro. Exato. Inova para dentro, inova no processo. Então, assim, eu acho que isso é muito louvável a gente dar uma boa destacada com relação, primeiro, parabenizar pela coragem. Segundo, para nós é um grande orgulho, especialmente da CDL Vitória, estar diante de empreendedores natos, igual uma história dessa que a gente escuta aqui. E terceiro, eu queria, assim, uma curiosidade mesmo. Naquele momento ali que você sai de um vendedor já reconhecido de alta performance, vai para o empreendedorismo, e com certeza você teve muitas dificuldades, como ocorre Total. Ali no empreendedorismo. Teve aquele momento que você falou, nossa, que merda, né? Também nesse momento de ter que botar um pé atrás, falar, vou focar aqui, esses sentimentos que eu acho que a grande maioria de quem nos assiste também já passam, entende. Como foi para você? Total, cara. Wagner, a tua pergunta mostra que você está muito antenado na vida empreendedora mesmo. Como você está aqui no CDL, você está convivendo com muito empreendedor, você sabe da origem, do coração, do puro sentimento que a gente vive. E é uma coisa que, quando eu comecei no Além do CNPJ, eu fiz questão de colocar isso como cultura básica da comunicação lá. É falar sobre a vida real. Porque o que tem de empreendedor, que o pessoal chama de palco na internet, não está escrito. Empreendedor que não é nem empreendedor, mas consegue ter um marketing bom. Eu sou empreendedor vida real. E então, se o Além do CNPJ vai representar a minha vida, que eu fale a verdade lá. Eu acho que isso que é a veia que chama atenção. Porque uma coisa que eu falo, e respondendo a tua pergunta, é que o empreendedor é extremamente solitário. Muitas vezes, quando você vai fazendo sucesso, você vai ficando refém desse sucesso. A ponto de status e ego. A sua família começa a se orgulhar de você. Não é porque você é egocêntrico, não só. É porque nós somos seres humanos. É o ecossistema. O ecossistema vai te colocando lá em cima, né? A sua família, o seu pai fala, putz, filho, tenho muito orgulho de você. Onde você chegou, as coisas que você fez. Isso aí já é um peso. Aí sua mãe conta de você para as tias. Aí a sua esposa fala, amor,
você é meu orgulho. Que legal que as coisas que você está construindo. E tudo isso vai criando um peso nas suas costas para que às vezes aquilo, e na vida empreendedora acontece, desmorona ou muitas vezes você precisa mudar, pivotar, como você disse. E como que você encara, às vezes, a sua família? Como você encara a sua família que, por conta da sua empresa estar dando dinheiro, começa a fazer planos de mudar de apartamento e tudo mais, ou até mudar a escola dos filhos, enfim, N coisas de que o padrão de vida vai trazendo, e por acaso você sofreu uma inadimplência ou deu um problema, e você precisa chegar em casa e falar, putz, espera aí, a gente vai ter que voltar atrás. Como você encara a família quando você está passando um problema que te tira o sono? E o único lugar de paz que você tem é a tua casa. E se você chegar e compartilhar com eles, que você vai preocupá-los, e segundo, você vai trazer um clima pesado para casa, que o único lugar que te traz segurança e acalento é lá, você traz os problemas da empresa para lá. Então, muitas vezes você não consegue dividir o teu problema nem com a tua esposa, nem com teus filhos, você não consegue dividir isso. E muitas vezes o único companheiro do problema empreendedor é o chuveiro. Que você, muitas vezes, quando está sozinho, olha e fala, caraca, o que eu vou fazer da minha vida? Tua esposa, você dá um beijo na tua esposa, ela começa a dormir e você passa a noite simplesmente se remexendo na cama. Empreender não é fácil, Fábio. Eu falo que empreender não é esse mar florido, esse campo florido. Dá vontade de desistir. E muitas vezes. Tem gente que diz que isso é ruim, que nunca pensou em desistir. Eu pensei em desistir uma vez a cada semana, em todas as dificuldades. E mais. Algumas pessoas falam, Felipe, depois que você começa a ganhar dinheiro de fato, acaba as vontades de desistir. Eu falei, ao contrário, aumentam. Porque quando você está pobre e ferrado, você não tem opção. Você não tem opção. Lá no começo, eu não tinha opção. Eu tinha vontade de desistir, mas eu não tinha para onde ir. Se eu quisesse desistir daquilo, eu estava endividado, eu não tinha dinheiro. Hoje, eu consigo simplesmente largar tudo, ir para os Estados Unidos e viver de abrir uma lojinha e ficar lá. Eu tenho renda, eu tenho dinheiro guardado. Quando você tem dinheiro, quando você consegue quebrar uma barreira financeira, fica mais fácil desistir das coisas ainda, porque você tem o poder dessa decisão. Então, até hoje, muitas vezes, em alguns problemas, eu falo, cara, até onde vale a pena essa vida? E por isso que a vida empreendedora ela vai te trazendo resiliência e casca para que todos os problemas, por maiores que sejam cada vez mais enfrentáveis. Porque depois que você passa por problemas que em algum momento você julgou que seriam o fim da tua vida, e você não teve fim, você continuou e persistiu, você percebe que todo problema é superável. Mas, cara, eu pensei em desistir, Wagner, várias vezes, várias. E teve situações que desistir não deixava, além de não ser uma opção, era quase que uma coisa que ia acontecer, porque eu estava praticamente falido, eu estava lambendo o fundo do poço. Graças a Deus eu nunca quebrei um negócio, não que isso seja um demérito, ao contrário, eu acho que passa muito pela vida empreendedora isso, acabei dando sorte nisso, mas eu não quebrei por Deus, assim, foi lambendo o fundo do poço e falando, agora eu vou ter que trabalhar que nem louco e fazer o negócio acontecer, e a vida empreendedora é isso, cara, é esse alto e baixo gigantesco que a gente vive sempre. Que legal, olha, eu preciso de, mais uma vez, assim, quase que sublinhar mesmo, e agradecer a forma transparente de se falar isso. Porque aqui você está demonstrando para a gente a sua experiência e falando de uma maneira muito transparente, muito, muito real, muito vida do dia a dia, que a gente verifica aqui, que a gente está todos os dias aí com o empresário, e isso para nós é muito importante porque cria uma identificação. E isso me chamou muita atenção quando eu soube que você estaria aqui e fui lá e futuquei um pouco mais ainda lá o seu canal e tal, e vi que isso é uma premissa, né? E falando disso, qual foi o momento que você falou assim, vou falar tão transparentemente, vou falar tão abertamente e através de um canal que expõe tanto a gente no sentido de ter uma exposição boa, mas eventualmente pode ter uma exposição ruim. Sim. Qual que foi também aquele momento? Eu preciso de falar disso. Preciso de falar. Onde que foi essa virada de chave? Onde esse modelo mental esteve aí que vou falar? Cara, o Além do CNPJ foi um acidente. É muito louco, porque eu sou uma pessoa que me comunico bem. Eu acho que a própria veia de vendas que veio desde o começo me trouxe isso, né? Então eu me comunico muito bem e eu disfarço muito bem, mas eu sou tímido e introspectivo. Eu tenho
essa dificuldade. Quando eu tô numa festa, normalmente as minhas costas estão voltadas à parede e no canto. Não consigo ficar no centro. Eu sou uma pessoa introspectiva e tímida. Enfim. E aí um dia eu seguia um canal na internet e tinha lá o Dia do Empreendedorismo que aquele canal promoveu. E aí eu fui no Dia do Empreendedorismo, gostava lá da pessoa, lá do Álvaro. E Álvaro Chocaí. E o nome do canal dele era Além da Facu. E aí, hoje ele tem uma das maiores faculdades do Brasil de empreendedorismo, a Link, baita de uma escola, cara. A Universidade da Link tá fazendo história, não só no Brasil, mas no mundo. É impressionante o que os caras estão fazendo lá. Enfim, é um cara que eu sempre admirei, gostei do pensamento, eu me identifico com a pessoa do Álvaro, não só com o know-how todo que ele tem. E aí eu fui nesse dia do empreendedorismo lá, só que no dia que eu fui, tinham muitas pessoas que estavam pensando em empreender. E eu já era empreendedor. As minhas empresas já tinham site, Instagram, já faturavam. Tinha processos. Mas tinha muito empreendedor que tinha uma ideia querendo empreender. Então, um dos exercícios que o Álvaro fez, no momento específico do dia lá, foi: criem agora a sua empresa no Instagram. Porque vocês ficam muitas vezes no plano de negócio, no PowerPoint, e não vai para a prática, que é uma coisa que ele defendia, e eu defendo tanto isso também. Só que nesse exercício as pessoas começaram a criar suas ideias. Então, já que eu tenho uma ideia boa, que eu vá logo para o Instagram e comece a desempenhar, colocar ação, energia nisso. E eu fiquei meio que parado nessa hora, porque eu já estava com as empresas todas no Instagram, tudo montado. Então, não fiquei meio que acompanhando o exercício de longe, assim. Aí uma hora o Álvaro chegou em mim e falou assim: você não vai fazer? Eu falei: porque eu já estou com as empresas e tal. Ele falou: o que você, comigo agora conversando, ficaria 3 horas conversando? Que assunto? Que tipo de assunto? Eu falei: negócios, eu gosto de falar de negócios. Ele falou: então cria aí, além dos negócios. Porque o Instagram dele era Além da Facu, então, além dos negócios. Cria aí, além dos negócios, para falar de negócio. Eu falei: putz, não tenho vontade. Tá? Ele falou: mas cria, depois você exclui, só para fazer o exercício. Eu falei: tá bom. Tanto é que uma menina gostava de falar de cinema, ele criou Além do Cine. E aí algumas coisas, algumas páginas foram criadas, algumas de empresas e outros sobre além de alguma coisa. O Além dos Negócios já tinha, não deu para registrar, já existia. Eu falei: além dos negócios já existe, caramba. Além do CNPJ, tentei, pum, entrou. Eu falei: nossa, que nome bom, mano. Foi assim. E aí o Álvaro estava compartilhando, o Álvaro estava com 100 mil seguidores na época, ele estava compartilhando as páginas que estavam sendo criadas. E aí eu falei: já que o Álvaro vai compartilhar, por mais que é um exercício, deixa eu fazer direito, deixa eu fazer uns postzinhos aqui. Porque a galera fazia um post só, e aí o Álvaro compartilhava. O público do Álvaro entrava na página, mas tinha um post só, do primeiro que a pessoa fez. Eu falei: eu vou preparar 6 posts, para pelo menos preencher o scroll inicial. E aí eu fiz 6 posts correndo, porque eu já sabia que ia ser compartilhado pelo Álvaro, e falei: beleza. E aí quando eu marquei o Álvaro, ele me compartilhou e veio 100 seguidores assim de uma leva só. E a galera começou a elogiar os posts que eu tinha feito, porque eu fiz uns textos e tal. Eu falei: caraca, a galera gostou. No dia seguinte, postei outro. E a página foi indo, cara. Só que até 10 mil seguidores eu não mostrava quem eu era, eu não falava meu nome. Ninguém... Tanto é que a caixinha de perguntas com 10 mil seguidores não perguntava mais sobre business, perguntava: quem é você? Tô achando que você é uma farsa. E aí nesse momento, quando eu comecei a perceber que o público estava enchendo tanto meu saco para saber quem eu era, a ponto de estar incomodando e evitando que a página continuasse seu trabalho, conversei com a minha esposa e desisti da Além do CNPJ, porque o preço de colocar e me expor a cara era muito alto. Eu falei: não quero. Só que no dia seguinte, aí quase excluí a página. Quase. Eu lembro que apareceu, eu coloquei lá excluir e eu falei: não, tem certeza? Tem certeza? Eu falei: deixa aqui, vai. Aí 1 dia, 2 dias, 3 dias depois, a dor de não postar conteúdo, porque já estava habitual para mim, era maior do que a dor de aparecer. Eu falei: quer saber? Vou pôr a cara aqui, pronto. E foi, cara. Então foi assim que a página aconteceu. E eu sou um cara muito prático e muito sincero. Então eu falei: se for pra... que seja assim, que seja do meu jeito. E deu certo, cara. Essa conexão de falar a verdade, e principalmente quando eu falo o vídeo falando dessa dificuldade que a gente tem, é o vídeo que mais conecta com os empreendedores. E as histórias que eu recebo, ontem eu estava dividindo com o meu irmão aqui, que está comigo aqui em Vitória, estava dividindo com ele alguns inbox que eu recebo. Cara, é impressionante, Wagner. Cara, pessoas que vêm dividir coisas muitíssimo pessoais, assim. E, cara, eu vejo o quanto a cabeça do empreendedor precisa de amparo. Porque é muito complexo. Tá? É um desafio e já falando, primeiro, que bom que você pensou, naquela que tenho certeza você falou que não. Sim. Porque a página, de fato, é uma página que conecta com o que é hoje, com a realidade. Eu acho que essa conexão
é uma conexão com a real. E isso para a gente é muito importante. E falando dessas dores, dessas conexões, na sua visão, assim, qual é a principal dor que você enxerga ou desafio do empreendedor e como a página em si, que o próprio nome diz, né? Além do CNPJ, Sim. pode estar ali auxiliando, ajudando e até mesmo sendo um ombro, como que bem você mencionou, para o empreendedorismo. Cara, eu comecei a empreender sem nenhum preparo. E eu sempre digo também que se a gente quiser estar pronto para os desafios, a gente nunca vai começar nada, a gente nunca está pronto. Eu acho que se algum desafio da tua vida diante de você estiver 100% preparado, já não é mais desafio, é zona de conforto. Porque você vai entrar em uma coisa que você faz com destreza, então não vai te preparar e não vai te levar a lugar nenhum. Então eu acho que todo desafio tem que ser acima da tua capacidade, porque a capacidade junto com quem é dedicado vai vir com o processo. Então, tudo que eu sei hoje como empreendedor, como gestor, como empresário, como administrador, eu aprendi no meio do caminho. Eu tinha, graças ao background lá como CLT de vendedor, uma venda forte, eu conseguia vender bem, eu mesmo no telefone conseguia trazer pedido para minha empresa, só que o meu RH era fraco, o meu administrativo era fraco, o meu financeiro era fraco, meus processos eram ruins, então tudo isso eram coisas que iam gritando, essas fatias de pizza dentro de uma empresa, que é um equilibrar de pratos, iam gritando e ia me desenvolvendo, lendo livros, estudando, fazendo curso e me desenvolvendo. Trocando a roda do carro com o carro andando. Com o carro andando. Só que uma coisa que eu vejo, e com além do CNPJ eu tive certeza, o quanto o empreendedor é despreparado em termos de gestão. E não é por culpa dele. Eu acho que é por culpa do próprio sistema educacional, que primeiro não ensina empreendedorismo. Médicos que são ótimos médicos e não sabem gerir dinheiro. Advogados que são ótimos advogados que não sabem. Cara, é uma bagunça, cara. Você pega, sabe? Eles não têm gestão. Eles não entendem de economia, eles não sabem o que uma taxa de juros influencia no mercado deles, eles não sabem gerir processos, eles são... Um ambiente regulatório pode impactar negativamente. Não sabem de tributo. Cara, isso faz com que o empreendedor pequeno patine, e muitas vezes ele nem sabe o motivo pelo qual ele está patinando. Então, o empreendedor é muito despreparado e é muito complexo. O ambiente do Brasil é muito complexo e empreender é complexo e no Brasil também é muito complexo por conta das burocracias e tal. E, cara, você precisa estar preparado e isso tudo bem não estar, mas que você vá se preparando. Então, o que eu faço e trago no Além do CNPJ é dar alguns insights de lugares que você precisa olhar. Você precisa olhar para o setor de vendas através de um olhar mais profissional, não de uma pessoa lá vendendo do jeito dela. Não, tem que ter um CRM, tem que ter uma estruturação. Qual é o processo? Qual é o RP que você usa? Qual é o processo que você faz? O empreendedor ele falha muito nisso aí. Muito, muito, muito. E o pequeno empreendedor ele está extremamente aquém das necessidades. Porque conforme você... Lá atrás, quando eu vi alguns grandes empresários, quando perguntado, se você perdesse tudo, o que você faria? Eles diziam assim, eu construiria tudo de novo. Eu achava soberba da parte deles. Eu falava assim, putz, construir tudo de novo? Pelo amor de Deus, o cara chegou lá em cima. É muito complexo, não é tão fácil. Ele tem pitada de sorte, que tem sim, mas ele não construiria tudo de novo. Mas conforme você vai aprendendo a parte de gestão mesmo, você vai entendendo que, cara, é uma fórmula. Empreender é uma fórmula. E quanto mais você vai entendendo quais são as coisas que você precisa fazer em cada área para garantir que essas coisas funcionem, até a parte de vendas e tudo mais, estruturar mercado, processo, é uma fórmula. Então, hoje, quanto mais maduro profissionalmente eu vou ficando, mais eu vou percebendo que esses caras lá atrás que falavam isso, eles estavam certos. Se hoje eu perdesse tudo, claro, tem todo um processo, um tempo, mas eu com certeza construiria tudo de novo também, por causa que é uma fórmula. E essa fórmula é o que eu vejo que muitos empreendedores que estão patinando não entenderam ainda. Então, a qualificação mesmo, eu acho que é uma coisa importante. E muito da qualificação do empreendedor não vem de faculdade, vem também, claro, todo estudo é importante, mas vem de networking. De você ter quantas coisas que mudaram o meu jogo, que eu peguei de insight de empreendedor do meu lado, que tem uma empresa maior ou uma empresa semelhante, que falou, cara, faz assim que tá funcionando. Putz, como que legal você tá falando desse ponto. Que legal. Sabe? Porque a gente precisa trocar ideia. Pensa, às vezes o seu vizinho tá lá se ferrando também com problemas semelhantes aos seus e ele já criou uma solução em algo que te é problema e vice-versa.
E o empreendedor, muitas vezes, na correria, perde essa comunicação. Ontem eu visitei um amigo nosso aqui do Espírito Santo, o Léo, lá da Termari Vidos, aqui do Espírito Santo. E, cara, a gente ficou lá quanto tempo, Gabriel? Umas 2 horas com ele, 3 horas com ele? Cara, nós saímos de lá lotado de insight, trocando ideia e tudo mais, porque, cara, é isso. Os problemas dele são muito semelhantes aos nossos. Alguns problemas que eu tenho, ele já resolveu. Olha essa ideia, vamos levar lá para lá também. É importante você fazer isso, que é uma coisa que vocês promovem aqui, né? Eu ia falar justamente isso. Tem sido para nós, imagina, a entidade, a CDL Vitória aqui, em agora fevereiro faz 60 anos de existência. Caraca, bicho. 60 anos. E é uma entidade que celebra, sim, o passado, mas projeta e planeja o futuro. E planejar e executar o presente com o planejamento no futuro tem muito a ver em entender essa necessidade e tentar democratizar essas possibilidades. Que legal. Por isso, para nós é muito importante e até muito significativo estar podendo falar com você aqui no nosso podcast, uma pessoa que está ligada a isso e é de uma maneira, uma prova viva, e eu vou dizer uma expressão muito de capixaba mesmo. Uhum. É muito massa estar te recebendo aqui. Caramba, massa, o capixaba usa bastante massa? É muito massa. Eu uso massa pra caramba. Legal. É muito massa estar aqui, é muito legal que você esteja falando dessa maneira. E é sim o nosso DNA hoje tem sido dentro da nossa transformação digital, que está muito longe, sabe, filho? Muito longe de posicionamento digital. E isso é muito legal que a gente converse abertamente. A transformação digital tem que estar assim, vindo lá do DNA, tem que estar vindo lá do processo. E vai ter um momento do posicionamento digital? Sim, se fizer sentido para o DNA, se fizer sentido para todo esse processo. E do nosso caso, que fez muito sentido, é a questão do network, que é o que nós estamos fazendo aqui. Total. Não, a gente bateu 10 minutos de papo antes de começar. Quantas coisas já saíram? Quantas coisas legais, insights, possibilidades e etc. E isso é um principal exemplo. Eu precisava destacar, eu falei assim, olha, não estaria nem no script, mas eu preciso de dizer. A sua vinda aqui tem a ver com essa transformação digital. Como? Quando a gente começa a mexer no DNA, no propósito da entidade, entender falar com o time, você começa a criar uma onda, um círculo virtuoso. É isso aí. E não foi a gestão, não foi meu marketing, não estava no meu radar falar com você nesse momento, mas sim foi uma pessoa do meu time que te acompanha, que quando viu que você estava vindo para cá, falou, faz sentido estar na CDL uma pessoa como essa. Que legal. Que me provocou, que trouxe aqui, que a gente mudou tudo, porque está no nosso DNA, está nos princípios a gente não abre mão. Que legal. Cara. Eu queria compartilhar isso com você. Primeiro, elogiar o time, especialmente dizer, Arthur, obrigado, o time comercial. Deu uma baita assessoria. Putz, obrigado e obrigado por você estar fazendo parte disso. Esse é o momento, digamos, ideal. Talvez em outro momento. Exato. Não encaixaria tão bem. É isso aí. Eu queria... As sincronicidades da vida, né, cara? Foi muito legal. Obrigado mesmo. Eu acho que isso é importante, a gente fazer essa menção. Sim. E falar. Um ponto que eu gostaria, assim, de destacar mesmo na nossa conversa, nós no nosso dia a dia, nós acabamos se habituando com pessoas não reais no Instagram. Exato. Ou nas redes sociais e etc. Pessoas que são mentores de tudo, mas nunca fizeram absolutamente nada. Isso. E nós estamos falando diferente aqui. Nós estamos falando de uma pessoa que tem uma história, que está fazendo e que está também se propondo a publicamente compartilhar isso. É um empreendedor, está ativo, tem CNPJ ativo, está fazendo negócio, está no Espírito Santo, está em São Paulo e está também ali no canal. A partir do momento que você decide não excluir, a partir do momento que você torna isso público, como que tudo isso, essa transparência, essas possibilidades impacta, e agora olhando para dentro positivamente ou negativamente, ou qual foi o momento que foi mais positivo ou negativo para o seu próprio time, o time do Felipe, do empresário, como que isso foi avançando e impactando no seu dia a dia, na rotina empresarial? Cara, essa pergunta é muito legal. Nunca ninguém me fez essa pergunta. Eu vou conseguir responder algumas coisas de algumas reflexões que eu já tive, que é bem legal. Cara, por incrível que pareça, eu não sabia o que era ser público. Nunca tive essa experiência. Então hoje, uma vez 2, 3 vezes por mês, eu sou reconhecido na rua.
Que legal. Eu não sou uma pessoa pública nesse nível ainda, mas 3 vezes por mês, na média, acaba acontecendo. De eu estar num restaurante, de eu estar no supermercado e alguém me interromper e falar: "Ô, você é o Felipe da Lente CNPJ? Caramba, eu te acompanho e tal. E eu sou tímido, então a primeira coisa que acontece é eu fico extremamente vermelho, pimentão, porque eu tô simplesmente vivendo minha vida, né? E do nada alguém aparece. E é muito louco, porque eu nunca presenciei a cena de conhecer alguém que me conhece, mas eu não conheço de volta. Porque as pessoas no teu cotidiano, quando você conhece alguém que você não conhece, ambos não se conhecem e se conhecem e passam a se conhecer a partir dali. Muito louco quando alguém vem e sabe o nome da minha esposa, sabe o nome da minha cachorrinha, sabe tudo que eu faço, sabe que eu fui viajar, sabe que eu estava na Argentina e troca ideia como se fosse muito próximo a mim, sem eu saber quem é o nome, qual é o nome da pessoa. Então foi uma experiência diferente. E isso acontece também com pessoas próximas a você, pessoas que você conhece. Então, por exemplo, tem uma amiga minha, que é muito amiga agora, mas a gente só se conhecia, ela era minha conhecida. Eis que ela, do nada, me liga, é uma cliente, inclusive, ela me liga, fala: "Felipe, tô te ligando pra te contar, não contei nem pros meus pais ainda, tal." Olha isso, né? Olha a responsabilidade. Acabei de comprar a sala comercial que eu vou abrir meu escritório e tal. Eu falei: "Nossa, que legal." E aí dei uma baita atenção e desliguei, mas falei assim: "Cara, mas por que a gente nem se fala tanto?" Sabe, não era uma pessoa próxima a ponto de eu ser uma pessoa que ela gostaria de compartilhar. E aí quando eu perguntei pra ela, ela falou assim: "Cara, você me ajudou demais pra isso, não tem noção." Falei: "Que legal, tal," mas eu não estava entendendo ainda o recado. Basicamente, eu ajudei ela de forma indireta pelo Aline CNPJ. Ela me conhecia, ela tem o meu telefone, a gente já saiu juntos, foi comer uma pizza, já jantamos, tal, mas a gente não era próximo o suficiente. O Aline CNPJ aproximou ela de mim. E é muito louco, porque não eu dela, né? E aí eu ajudei ela de forma indireta. Isso acontece muitas vezes com funcionários. Primeiro, no recrutamento, tem pessoas que querem trabalhar junto com você. Bacana. Isso ajuda demais. Segundo, com a opinião que você presta lá, todos os meus funcionários me seguem. Algumas pessoas até perguntam: "Pô, você fala de empreendedorismo, e se um funcionário seu resolver empreender?" Eu falo: "Cara, se algum funcionário meu resolver empreender, eu vou ser o primeiro a apoiar." O primeiro, e aconteceu já de funcionários começarem a empreender. Aconteceu, inclusive, funcionários começarem a empreender por minha provocação. Pessoas que começaram a ficar maior do que o tamanho da minha empresa para aquela função, a empresa não comportava a pessoa, porque ela começou a ficar maior, e eu poderia muitas vezes, como em algumas situações acontece, de algumas pessoas fazerem isso, de começar a meio que construir muros em volta dessa pessoa para proteger. Não, eu falei: bate asa. E eu, a partir de agora, não sou mais o seu empregador, eu vou ser só o seu cliente, junto com outros que você vai pegar. E a gente tem casos Parceiro comercial. Parceiro comercial. Casos lá. Então, isso ajuda demais na captação de cliente, por mais que no Além de CNPJ eu nem fale quais são as minhas empresas, não porque eu estou escondendo, mas só porque uma questão de segurança e entre outras coisas, mas me ajuda demais. Alguns clientes me seguem e que compartilham algumas informações que estão falando comigo, e cara, Felipe, eu tô fazendo uma prospecção ativa, um follow-up ativo, porque sempre eu tô na timeline do meu cliente, que lembra de mim na hora de fechar produtos da construção civil. E para dentro dos meus funcionários, demais em termos culturais também. Eles entendem o que eu valorizo, o que eu acredito, o que precisa ser feito para que as coisas deem certo. E, cara, isso, para mim, só teve coisas boas. A coisa ruim, né, tem o ônus e o bônus. A coisa ruim de ser público é que, infelizmente, você acaba recebendo hate. Não tem como. Ainda mais eu, que muitas vezes me posiciono politicamente sobre as opiniões que eu tenho. Então não tem como, né? E que faz parte do dia a dia também do empreendedor. Faz parte e influencia demais, né? A construção civil é totalmente impactada por taxa de juros, inflação e etc. O meu mercado está totalmente impactado por conta desse cenário político todo. E aí hate você recebe. No começo eu não sabia lidar direito com hate, hoje simplesmente eu ignoro. E é isso, cara. Então tem as coisas boas e ruins, mas no final o saldo sempre é positivo, cara. Vir pra internet é muito positivo. Acho que todo mundo deveria trazer isso. Todo mundo sabe ensinar alguma coisa muito bem. Legal. Tem que trazer pra internet, eu Nossa, acho. que experiência, hein? Que experiência bacana. Para dentro do Brasil, a gente falou um pouquinho até de política e tudo, das suas visões.
A gente já falou que é de fato desafiador desde sempre, Sim. a função do empreendedorismo, mas na sua visão, quais são as tendências e o futuro do empreendedorismo no seu olhar daqui para frente? Em Brasil. Brasil. Cara, o Brasil é uma máquina de consumo. O brasileiro, pelo fato de uma das dores do brasileiro, que é a falta de inteligência financeira, faz com que a gente seja uma potência de consumo. Muito parecido com os Estados Unidos, né? Consumo forte. A gente tem um país continental, muito consumo. Então, por mais que a política faça de tudo para atrapalhar, digamos que seja um vilão, vamos trabalhar a política como um vilão total, né? Uma pegada mais liberal, por mais que eu não seja dessa vertente. Pode fazer tudo para atrapalhar. O consumo vai continuar existindo. E automaticamente vai ter que a roda girar, por mais que o mercado esteja mais morno ou às vezes frio por conta dessas influências. O mercado vai girar. O Brasil é um país problemático, porque nós somos um país jovem, se a gente analisar em termos de história, né? E a partir do momento que a gente tem muitos problemas, automaticamente se torna um celeiro perfeito para empreendedorismo. Porque empreender é resolver problema. Então tem muita gente que reclama que empreender no Brasil é o pior lugar. Eu não concordo. Eu acho que empreender no Brasil é muito difícil. Porque automaticamente o próprio ambiente hostil de problemas e burocracias e tudo mais é o que faz o Brasil ser promissor. Então é o ônus e o bônus na mesma caixinha. Então eu gosto de empreender no Brasil. Eu provavelmente não saio do Brasil tão cedo, ou não saia do Brasil, não tenho planos, até tenho vontade de talvez um dia morar fora e tudo mais, mas não é uma coisa que passa pela minha cabeça com um plano curto prazo, nem médio prazo, seria mais lá para frente. E, cara, eu acho que o Brasil, as pessoas podem reclamar demais e tudo mais, mas o Brasil sempre vai ser um lugar positivo para empreender. O consumo do Brasil é forte quando essas amarras que acontecem, elas são desamarradas, são soltas, o Brasil explode. Temos uma balança comercial forte por conta das commodities que a gente exporta. O brasileiro, por conta dessa burocracia e desse ambiente, se torna também um empreendedor muito safo, que é o famoso jeitinho brasileiro do ponto de vista positivo, né? Não da gambiarra, mas o jeitinho brasileiro é ligeiro. Quando você compara... É diferenciado. É diferenciado, cara. A gente sabe resolver problema, a gente tem o somebody love, é uma coisa que eu vejo que a gente é muito forte. Então, cara, eu sou fã do Brasil, sou um cara patriota que acredito muito que empreender aqui é desafiador, como sempre. Empreender vai ser desafiador em qualquer lugar do mundo. No Brasil, como eu falei, é complexo, mas é justamente essa complexidade que gera oportunidade. Quem tiver na frequência certa, na mentalidade certa, para olhar isso como oportunidade, não como problema, tá feito, cara. Então eu vejo como positivo sempre. Que legal. Olha, e já gatando, que esse é um assunto até polêmico, muitos posicionamentos, etc. Nós temos muitas pessoas aqui, associados, quem nos acompanha, que ou estão já empreendendo, ou estão naquele movimento ali da CDL Jovem, Sim. Que inclusive ano que vem também faz 20 anos de movimento, 20 anos. Que legal, bicho. É um movimento que nós incentivamos o empreendedorismo jovem. Inclusive a CDL Jovem aqui foi uma das primeiras que tiveram em sua presidência, a primeira presidente mulher, já foi a reeleição agora de uma outra. Então, assim, legal. Muito bacana. E eu gostaria muito que você pudesse estar com todos aqui na sua frente. E tenho certeza que muitos que nos acompanham, que estão com a gente, gostaria de estar na sua frente e fazer uma pergunta. O que você pode dar de dica e sugestão para quem está pensando em iniciar o empreendedorismo? O que você falaria como se fosse quase uma... você acompanha de perto. Um conselho. Um conselho próximo. Para essa pessoa que iniciou o empreendedorismo, está passando por essas dificuldades, deseja empreender, ou é aquele vendedor de alta performance que fala, eu preciso de sair daqui porque meu negócio está aqui. E só na CDL, tá? Só na CDL que você vai ter, você tem que ser associado, você tem que estar aqui com a gente, tem que estar nos acompanhando. Fala para essa turma para mim. Legal. Para a galera que está querendo começar, eu digo para começar. O PowerPoint aceita tudo, bicho. Wagner, cara, plano de negócio, a única certeza que você tem é que ele vai mudar na prática. Você pode fazer tudo do bom e do melhor. Todas as previsões,
projeção de fluxo de caixa, projeção de cliente, projeção de tudo, todos os KPIs futuros, tudo você pode criar. A única certeza que você tem quando você for para a prática é que tudo aquilo vai mudar e precisar ser revisto. Até plano orçamentário de empresas já consolidadas mudam a todo mês. Porque não dá para prever futuro. Inclusive, se fala muito do orçamento base zero, né? Exato. Que tem que fazer praticamente ele todo dia. Cara, sempre muda, cara. Então, se sempre muda, por que perder tanta energia em previsões que não vão ser acertadas? Claro, eu acredito que planejamento é totalmente importante, mas nada como a prática. Cara, quando eu tive ideia de negócio, eu vou lá e aplico. Eu falo que o empreendedor ele precisa ser um empreendedor astronauta. Ele tem que ter a cabeça nas nuvens, mas os pés no chão. Ele tem que saber andar com essas duas frentes no teu radar, porque se você tiver só a cabeça nas nuvens, você passa a ser um louco sonhador. E se você tiver muito pé no chão e não quiser ousar nem um pouco, você não vai conseguir inovar e logo será engolido pelo universo hostil que é o mercado. O mercado você precisa se reinventar a todo momento. Então, cara, começa. Porque a iteração acontece. A iteração é isso, é você ir pegando, entendendo e mudando e escutando o cliente, MVP, tá com uma ideia, não começa muito grande, vai em MVP, cara, Lean Startup, a Startup Enxuta é um livro que eu adoro, já li algumas vezes, inclusive, sempre leio para voltar para a realidade de que tudo tem que começar pequeno, para você errar rápido, para você errar pequeno e conseguir corrigir, escutando de fato o que interessa, que é o mercado. Então, começa, cara. Se você está com vontade de empreender e não está nas condições ainda perfeitas, faz alguma coisa para empreender. Vai vender trufa, cara. Vai fazer qualquer coisa para você ter que se provar a todo momento, abordar uma pessoa que não é comum para você, porque tudo isso vai te ensinando. E se você já tem capacidade de começar o teu próprio negócio, a tua própria ideia, modela ele num MVP, lê a Startup Enxuta, que é um livro super rápido de ler, em 3 horinhas de cadeira você mata ele, e ele traz uma visão muito boa de você trazer aquele negócio numa aplicação simples para testar o mercado e já começar. Pode ter certeza, uma pessoa que está 1 ano fazendo um plano de negócio, uma pessoa que fez o plano de negócio por 1 mês, começou a testar e está 11 meses trabalhando, daqui 3 anos, provavelmente a pessoa que começou antes está muito à frente. Claro, de novo, não é só começar, é começar e testando, iterando e ajustando. Então, começa, porque o que tem de planos de negócio maravilhosos no papel e que nunca saem do papel é uma tristeza, é um cemitério de projetos que nunca aconteceram, né? Enfim, e para quem está trabalhando, está empreendendo e muitas vezes está enfrentando essas dificuldades e muitas vezes pensa em desistir, tem uma frase que, gravando um podcast, o senhor Raul, que é o senhor Raul Jafé, é um cara milenar aí de uma família muito, muito tradicional de São Paulo, fundou o bairro de Ipiranga, a família Jafé. Ele falou um negócio que foi um ensinamento do pai dele. E eu levo para minha vida, é assim. Ele falou assim, se você estiver passando pelo inferno, continue passando por ele. Se você estiver atravessando o inferno, não pare, continue andando. Então, eu acho que esse é o recado, porque às vezes a gente acha que a gente está no inferno por conta do momento que a gente está vivendo, e o grande segredo é não dependa de motivação, não dependa de ânimo, não dependa de algumas coisas que muitas vezes faz a gente sucumbir à tristeza. Quando você está passando por crise, é normal que tua cabeça fique mexida. A questão é, quando o ânimo, quando a esperança, quando a motivação não existir, faça por disciplina. Dê o próximo passo por disciplina. Porque se você estiver atravessando o inferno, você tem que continuar andando, porque é só continuando andando que você sai dele. Senão, se você do nada se sente naquele ambiente e sente e chora, é lá que você vai ficar. Então, cara, continue, porque muitas vezes eu não via saída no fim do túnel, não via luz no fim do túnel, não via um mísero ar, um oxigênio que poderia dar a entender que existisse saída. Mas eu falava, cara, eu preciso trabalhar, eu preciso estar lá de manhã, eu preciso trabalhar, eu preciso ficar até tarde, eu preciso fazer o negócio acontecer porque eu não tenho alternativa. E aí, do nada, as coisas vão se desenhando e, do nada, aquela ilusão de não ter luz no fim do túnel desaparece, e aí você começa a ver que as coisas começam a se ajeitar. Então, cara, existem momentos que você acha que não tem saída e sempre tem, cara. Sempre tem saída. A vida não é só empreendedorismo. Olha o conselho de ouro, hein? E, cara, mudou muito minha vida isso. Às vezes, isso vai fazendo com que você vai ficando mais cascudo. Às vezes, quando eu sinto problema, algumas vezes vem aquela sensação de algum problema muito grande que ferrou.
E aí eu falo, cara, quantas vezes eu já falei ferrou? Quantas vezes eu já não senti isso e no final teve jeito? Então a gente vai dar um jeito, bora, vamos trabalhar. Bora, vamos trabalhar. Então é isso, você consegue sair dessa. Olha, quando a gente tem a oportunidade de fazer podcast e conversar de assuntos tão interessantes assim, eu tenho vontade de quebrar todos os recordes, de fazer um podcast aqui de 4, 5 horas, porque assunto a gente tem muito. Tem muito. Muito, e assim, assuntos de bastante conteúdo. Talvez aqui, nesse tempo que nós estamos falando, nós falamos de uma faculdade de 4 anos. Mas uma pergunta que eu gostaria de fazer do Espírito Santo. Você conhece bem o Espírito Santo? Cara, segunda vez que eu tô aqui. Segunda vez que você está aqui. Então eu quero falar o seguinte, sobre Belezas Capixabas. Beleza Capixaba é um parceiro, Que legal, cara. é um amigo, é um empreendedor, já foi presidente do CDL Jovem, já foi presidente do CDL Vitória, tem algumas operações Que legal. e Belezas Capixaba vem inovando também com relação, conhecendo dentro de uma pequena caixa simbólica, num box, trazendo o nosso estado, e ele faz questão de te recepcionar no estado do Espírito Santo. A CDL Vitória faz questão de te recepcionar no estado do Espírito Santo, mas que você leve um pouco de... que legal, lá, e é algo, receba. Cara, muito obrigado, que lindo, cara. É um box que aí dentro tem várias referências do Espírito Santo. Cara, que legal, cara. E lá... Leve um pouco do Espírito Santo com você. Exatamente. Que legal. Cara, nossa, que ideia legal, hein, cara. É isso aí. Caraca. Isso é de uma ideia muito inovadora, e é lotado de coisa, hein? Bastante coisa. Que legal, cara. Nossa, fiquei muito feliz. E é um presente muito representativo, viu? Muito representativo. Cara, fiquei muito feliz pelo convite, fiquei muito feliz pelo presente. Tô feliz de estar aqui, tô feliz de conhecer a CDL. E como você falou no comecinho, a gente vai fazer negócio. Vamos fazer negócio. Cara, obrigado mesmo. Obrigado pelo presente, cara. Felipe, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado. Agradeço muito por ter vindo aqui. Obrigado mesmo. E a casa é nossa. Tamo junto. Eu tenho certeza que a nossa conversa vai ajudar muitos empreendedores. Isso aí. Gente, siga a CDL Vitória, siga também além do seu CNPJ, tem muita coisa bacana para vocês. Valeu, Vagnão. Um abraço. CDL. Valeu, sucesso.